será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso. Amém. Boa noite mais uma vez. Boa noite. Pode se sentar. A maioria, todo mundo que me conhece, mas para quem não me conhece, meu nome é Juan Maria, tenho 19 anos, sou consagrado a Nossa Senhora e aspirantado da comunidade Deus Existe, onde a gente busca aspirar ao carisma, amar a igreja como Cristo amou, e como Cristo amou, dando a vida por ela. Vou dar uma breve lida, quem fechou não precisava de novo. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e o orgulho da riqueza, não vem do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa com a sua concupiscência, mas o que faz a vontade de Deus permanece eternamente. De madrugada, nessa madrugada à noite, quando eu preparando essa mensagem, preparei que João, na minha Bíblia, deixa um pouco explícita isso, mas em outras Bíblias, eu não sei, está nas outras traduções, eu vi essa passagem na tradução de Jerusalém, numa outra tradução que eu não me lembro qual é. Mas aqui parece ver que João dá os passos, tanto de caminhar na escuridão, na luz, como caminharmos na luz e como sermos filhos de Deus. E para caminharmos na luz, ele dá outros exemplos. Eu posso ver aqui, como romper-se com o pecado, e a segunda condição, observar os mandamentos. Nessa terceira condição que eu vou focar aqui é nos abandonarmos. O tema que escolhi, não, porque é que você me passou, mas o que eu modifiquei foi: não deixei. Ai, Jesus. Cuidado com o TDAH é osso. Não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com a mentalidade desse mundo. Mas para a gente entrar um pouco nesse tema, a gente precisa entender o que seria se conformar. Qual que é a ideia de se conformar? É você estar sobre uma ideia, se concordar com a ideia, ser a favor de alguma ideia, estar sobre essa ideia. O que seria o mundo? Eu levo muito em conta o que já foi falado várias vezes, o que uma pessoa já me falou várias vezes, dos nossos três maiores inimigos, que é a nossa carne, o mundo e o diabo. O nosso maior inimigo é a nossa carne, correto? Diga aleluia. Aleluia. O nosso maior inimigo é a nossa carne, mas tem também o mundo. O mundo, ele te oferece, o mundo te aplica ideologias, o mundo, ele te dá ideias para você, como cristão, aceitar essas ideias. E nós, como cristãos, filhos de Deus, batizados, nós temos princípios por Deus. Não vamos dizer assim, eu não quero vir aqui dizer tal, isso aqui é pecado, tal pecado, não sei o que. Eu quero dizer, nós temos princípios como filhos de Deus. Um exemplo, um cristão que ele é, vamos dizer, afortunado na prostituição. Uma mulher que vive se deitando com vários. Eu não vim dizer que isso é pecado, eu vim dizer especificamente porque isso você já sabe. Todos nós já estamos cansados de ouvir. Mas de dizer que isso é feio. Eu queria uma mentalidade do quê? Ouvindo o quê? Isso é pecado, verdade. Óbvio, isso é pecado. Mas eu queria outra mentalidade que é o quê? Isso é feio pra caramba. Pensa comigo, imagina Deus criando uma bela moça. Criando, pensando, sonhando com ela, sonhando com a sua vocação, sonhando com dizer uma mulher que tem vocação ao matrimônio, sonhando com ela, com seus filhos. Mas essa mesma mulher, vamos dizer assim, sendo usada, jogada fora.
dizer assim, como um jornal que passa na mão de vários. Um lê, outro usa como quiser, e no final vai acabar onde? No lixo. Porque o jornal de hoje já não serve para amanhã. O jornal que eu li hoje, a notícia de hoje, não vai acontecer amanhã, aconteceu hoje. É a mesma coisa. Eu digo, como é que Deus ele fica olhando uma situação dessa? Um filho fortunado nas drogas, nas bebidas. Imagina Deus olhando, Deus sonhando, nossa, eu sonhei com aquele menino como sacerdote, tendo vários filhos espirituais, eu sonhei com aquele menino como um bom marido, mas agora eu vejo esse mesmo menino jogado nas ruas, jogado no meio, vamos dizer assim, a gente vê ele todo sujo, rasgado, jogado de lado, a escória da humanidade. Eu pergunto, como é que Deus vê uma situação dessa? Já não é mais pensar o que é o que não é pecado, já é pensar como é que Deus vê, o que entristece o coração de Deus. E o mundo vai dizer, não, isso é normal. Para o mundo isso é normal. Não, o problema, o corpo é da menina, ela faz o que quiser, o corpo é dela. Se ela quiser oferecer o seu corpo nessa vida, vamos lá, faça como quiser. Se o homem ele quiser beber, tudo bem, ele está desaforando as mágoas. O mundo ele vai te pregar essa teologia. Até mesmo, infelizmente, na teologia do nosso meio católico, há pessoas que ainda vivem nessa teologia do mundo, que tudo é nos permitido, que está tudo bem, se faz feliz. O que eu penso? E Deus? Como é que Deus fica na nossa situação ao ver um cristão raimundo? Um pé na igreja, um pé no mundo, vai à missa, reza o texto. O cristão até ora em casa. Mas e no seu secreto? Um secreto lá na rua. Como acho que foi você que falou, João. Uma pessoa que está na igreja, a gente até olha para a igreja e fala assim, nossa, carinha de santo. Ai, que santinho, é um santinho bonito, mas fora da igreja ele nos dá um contra-testemunho. Ele não é condizente com aquilo que ele vive na igreja. E como foi falado, às vezes a gente olha para essa pessoa e fala o seguinte, nossa, aquela pessoa é daquela igreja, de tal igreja, da igreja católica? Ih, que Deus é esse que essa pessoa serve? Nós nos damos contra-testemunho contra a nossa própria igreja, contra o nosso próprio Deus. Porque ao invés da gente olhar para o exemplo dos santos, vamos falar de um santo que vai ser canonizado ainda, em setembro, se não me engano, mudou a data dele. São Carlos Acutis. Amém. São Carlos Acutis. No meio da gente inspirar nesse santo, um jovem, alguns aqui estão um pouquinho mais velhos, mas alguns aqui talvez tenham um pouquinho, quase da mesma idade. É um santo como nós, vestia como a gente veste, gostava da mesma coisa que a gente gosta. Mas qual que é o diferencial de Carlos Acutis? Qual que é o diferencial dessa criança? É que ele buscou servir a Deus. Ele não olhava o que o mundo falava para ele. Eu não estudei direito sobre a história dele, mas muito provavelmente vieram pessoas a falar, nossa, meu filho, você está muito novo, vai ficar com essas ideias extremistas, você é muito novo, vai curtir a sua juventude, você está perto de entrar na sua adolescência, vai curtir a sua adolescência, deixa de ser esse religioso fanático. Mas então ele sabia que o meu amor por Cristo é maior do que as ideologias deste mundo. As coisas deste mundo, como diz na palavra, vão se passar. Carros, bens, luxo, mulheres, dinheiro, bebidas, farras. O momento que a gente vive agora, pensando no agora, ele vai passar. E o que vem depois de nós? E eu vos pergunto, será que vale a pena vivermos como animais? Eu penso assim, quando eu estava pensando, vinha essa mentalidade, vinha essa cena de um animal. Como é que vive um animal? Vamos pegar de exemplo um cachorro. O cachorro, ele faz suas necessidades aonde ele quiser, porque ele não tem lei moral. O cachorro, ele vive como ele quiser. Mas há uma diferença do ser humano para um cachorro. Porque o cachorro ele é criado instintivamente, ou seja, ele segue seus instintos. O cachorro ele segue os seus instintos como ele é criado para fazer. Mas você não é feito para seguir instintos da sua carne. Lá no Éden, após o nosso pecado
pecado original. Nossa carne, ela tem esse lado esquivado para o pecado, ou seja, nós temos tendência, a nossa carne, infelizmente, de puxar sempre para o pecado. Mas a gente não é criado para ouvir a nossa carne, nem seguir a nossa carne. A nossa carne, como foi dito aqui na nossa roda, quando há uma mulher quase seminua, eu vou usar esse termo porque hoje em dia é quase seminua do outro lado da rua, o nosso olho, ele vai querer olhar, mas nossa mente de cristão vai olhar para o outro lado, porque não me convém, não é da minha personalidade olhar, não é da minha personalidade como cristão entrar na pornografia, não é da minha personalidade como cristão viver em farras, viver caído no chão, viver todo estrambelhado, bêbado. Não é da minha identidade como cristão, mas o mundo ele vai nos empurrar essas ideologias. Cara, você é jovem, cara, você tem que curtir o máximo a sua vida. Só se vive uma vez, realmente, só se vive uma vez. E o que a gente vai fazer com essa uma vez? Vai viver conforme o que o mundo nos molda, conforme o que o mundo nos prega, e depois escolher por esse caminho, a gente escolhendo ao inferno. Muitos falam assim, que Deus é esse, que rancoroso, que manda as pessoas para o inferno. Eu digo, muitas das vezes Deus não te manda para o inferno, quase nem sempre, nunca, mas é você, com suas próprias escolhas, você desce ladeira abaixo. O mundo está aqui para te oferecer, toma, o diabo te seduz, mas é você que toma a sua própria decisão. As nossas decisões devem ser tomadas, porque nossa identidade cristã não pela nossa carne. Se eu não quero mais pecar, se eu não quero mais buscar as concupiscências das carnes, o que eu devo fazer? Saia da zona de pecado, renuncie a algumas amizades, renuncie a lugares, renuncia apps, Instagram, o que te leva a pecar. Faça uma lista de um lixo, faça uma cesta de lixo, vai jogando. Não, isso aqui me leva a pecar, vou jogando isso aqui fora, vou jogando isso aqui fora. Não, isso aqui me leva a uma situação indelicada. É isso que a gente deve fazer. É uma frase de um santo, se eu não me engano, ou da Bíblia, eu não lembro. A gente não deve enfrentar o pecado, a gente deve fugir do pecado. Corre do pecado. Se há uma situação de pecado que vai te fazer cair, que vai te fazer, vamos dizer, cair naquele mesmo pecado, voltar ao homem velho, há de ser evitado, porque nós, por nós mesmos, não conseguimos. E como a gente pode fazer isso? Me pergunto, como eu posso fazer isso? Como eu posso fazer isso? Com o Espírito Santo. O Espírito Santo, doador de todos os dons, ele vai te dar um donzinho especial, o dom do discernimento e o dom da verdade. Jesus falava, o Espírito Santo te revelará toda a verdade. Sem o Espírito Santo nós não somos nada. Sem esse Espírito que está para nos guiar, para ser como luz, a gente vai viver conforme a nossa carne, porque não temos o Espírito Santo. Quantas das vezes a gente tem buscado o Espírito Santo durante o nosso dia? É muito fácil reclamar, mas não é muito difícil, eu não tenho aconselhamento, eu não tenho isso. Que meu dia é turbinado de situações que me levam a pecar. Tudo bem, mas e o Espírito Santo na sua vida? Como é que você tem acordado? Quando você acorda, você pede ao Espírito Santo que caminhe com você, que lhe dê sabedoria? Ou a primeira coisa que você faz ao acordar é pegar o seu celular e ver e olhar o seu Instagram, olhar se tem uma mensagem no WhatsApp? O que fazemos ao acordar? Já diz muito de nós. Nós temos nessas situações de pecado, a gente tem renunciado, a gente tem, vamos dizer, exorcizado essas situações. Quando você vê uma situação de pecado que vai te levar a pecar, ao invés de você ceder de uma vez, você tem rezado contra aquilo, ou você só cai, não, apareceu aqui, eu vou. Não, tudo bem, eu não vou lutar porque a minha carne é fraca.
Nossa desculpa pode ser: não, minha carne é fraca, eu sou ser humano. Gente, eu sou ser humano, eu preciso me satisfazer porque a carne pede. Mas isso é o Espírito. Cadê aquela força de cristãos que a gente pode ter? Aonde está o Espírito Santo que a gente tem que clamar todos os dias? Cadê a intercessão da Virgem Maria? Cadê clamar Jesus para nós perto? A gente prefere cair numa situação de pecado, mas a gente não quer rezar. Quantas das vezes a gente já rolou a nossa tela no dia, e quantas das vezes a gente rolou as contas do texto no dia? Diz muito sobre você. Ah, que eu não consigo sair de tal pecado. Quantas vezes você rolou as bolinhas do texto hoje? Não sei. E o celular? Quantas vezes você tem rolado a sua tela, rolado aquele feed do Instagram, aquele Reels do, sei lá, eu nem lembro mais como é que fala. Quantas vezes você tem rezado no seu dia e clamado a sabedoria do Espírito Santo? Sem o discernimento, eu não consigo nada. Eu posso ter o dom de cantar, mas sem o discernimento, eu não consigo aplicar esse dom. Sem o discernimento, eu não consigo ser um bom cristão. Sem esse discernimento, eu não consigo ser um bom esposo futuramente. Sem esse discernimento, eu não consigo ser um bom sacerdote futuramente. Eu vou estragar o meu caminho, eu vou largar a batina. No meio do meu matrimônio, eu vou largar a esposa, eu vou largar filhos, eu vou viver em adultério, porque eu não tenho coragem de clamar o Espírito Santo para nós. Não tenho coragem de fazer com que o Espírito Santo molde-nos. É o mundo que nos molda, porque a gente não tem coragem de deixar o Espírito Santo adentrar em nós, porque sabemos que quando isso acontecer, quando o Espírito Santo vier e a gente agir com o Espírito Santo, vamos ser julgados, vamos perder amigos, vamos perder lugares, e a gente não quer renunciar a isso, porque a nossa mentalidade é da carne, nossa mentalidade é fraca. Assim como a carne é fraca, nossa mentalidade é fraca. E até quando a gente vai viver conforme o que o mundo nos molda? Se o mundo te fala que isso é certo, se o mundo te molda uma personalidade, você deixa ser moldado, porque eu não tenho coragem de ir contra essa personalidade, porque eu tenho medo do que vão falar. E eu me moldo conforme o mundo. Até quando? Até quando vamos viver enfornados no quarto, vendo pornografia, com medo, sendo covardes? O mundo nos molda, fala assim: tudo bem, a descoberta da sua adolescência, a descoberta do seu corpo. E até quando essa mentalidade vai entrar na nossa mente? Não, está tudo bem você ficar com vários, você ficar com um, ficar com outro. Você tem que curtir a sua adolescência. Tudo bem você ficar com muitas. Tudo bem você ter vários, você ter relacionamento aberto, etc, etc. E até quando isso vai moldar a sua mente? O que nós temos trazido para a nossa mente, para o nosso espiritual? O mundo vai nos moldar conforme eles querem. Muitos, eu já ouvi uma pregação com esse tema: a arte de pregar o Evangelho está sendo esquecida, porque muitos estão com medo de dizer a verdade. Muitos querem ocultar a verdade para não perder pessoas dentro da igreja. E essa pessoa, quando vai para o mundo, se depara com a situação onde o mundo fala que está tudo bem aquilo, vai moldando aquela pessoa, e não tem nenhuma pessoa para dar contra, para ir contra aquilo, para falar que aquilo é errado, a pessoa ela se molda. E quando surge uma pessoa que vem aqui na frente e grita contra esses testemunhos, contra essas ideologias, essas pessoas que não falam a verdade vão contra essa pessoa, porque é mais fácil a gente perder fiéis do que a gente moldar verdadeiros cristãos. É mais fácil a gente perder fiéis para o mundo, porque o mundo, ele não vai falar, ele não vai medir palavras
para te moldar. Ele vai falar tudo, vai falar, não, está tudo bem, isso é tudo bem, usa uma droguinha aqui que vai te relaxar, faça isso, faça aquilo. O mundo ele não vai medir palavras para te moldar. Mas uma pessoa que vem dar o testemunho de Cristo, vem dar o testemunho do Espírito Santo, ele tem que medir as palavras. Não fala isso aqui não, isso pode assustar. Não faz isso daqui não. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E essa verdade que liberta está sendo oculta. Essa verdade que liberta está sendo escondida. Porque a verdade do mundo é mais fácil ser ouvida. Porque o mundo vai te deixar onde é que você está. Para o mundo, onde é que você está bom, eu sou conforto. Mas aqui não, aqui a cruz. Aquele que quiser seguir a Cristo, renuncia a si mesmo e carrega a sua cruz. Mas é pesado falar isso. É difícil, sabe o quanto é difícil estar aqui falando para você renunciar aos seus pecados, que você está errado, não sei o que, não sei o que, não sei o que. É mais fácil chegar aqui e só falar de amor de Deus. Deus é amor, justiça, paz, etc. Deus é tudo. Mas só conhece um Deus, Deus é amor. Que Deus é amor, que Deus ele me deixa viver como eu posso viver, que Deus não olha minhas atitudes, eu sou salvo pela fé. Amém. A sua fé te salva. Mas o que diz São Tiago sobre a fé que não se converte em obras, ela é morta. E sendo morta, a nossa fé é inválida. Se eu tenho fé, acredito que há um só Senhor, acredito que há só um Deus, um mediador entre homens. Amém. Os demônios creem e temem sobre isso. Mas cadê aquele cristão que pega a sua fé? Eu tenho tanta fé a Jesus, eu tenho tanto amor a Jesus, que eu não vou fazer tal coisa para não desagradar o coração dele. Já não se trata só de fé, se trata de amor. Se eu amo realmente a Jesus, eu quero ficar com Ele, eu renuncio a mim mesmo para conseguir estar com Ele. Porque eu sei que se o mundo ele desagrada a Deus, se o mundo ele vai contra Deus, e isso deixa Deus triste, eu vou contra o mundo. Porque se eu quero ser cristão, se eu quero estar perto dele, eu vou renunciar ao mundo. Eu vou renunciar a tudo aquilo que desagrada a ele, porque eu entendi o verdadeiro sentido do amor. Eu entendi que o amor ele doa. Eu entendi que o amor ele sangra. Mas vale a pena, porque no final, o que diz aqui no final, eu faço questão de pegar a Bíblia. Ora, o mundo passa com sua concupiscência, mas o que faz a vontade do Pai permanece eternamente. Está aqui. O que faz a vontade do Pai permanece eternamente. O mundo passa, céus, terra passarão, mas o seu amor por Deus ele não passará e viverá eternamente. Deixa o Espírito Santo te moldar. Deixa que o Espírito Santo ele venha moldar você. Ele venha abrir um leque no seu coração. Abrir o seu coração e tirar o que há de ruim e vir com coisas boas. Busquemos a santidade que é tão radicalizada nos dias de hoje. Busquemos a verdade que é tão também radicalizada nos dias de hoje. Para que, sendo loucos, a gente busque a vida eterna. O céu é dos violentos. Não quero dizer que da pessoa que é real, no literal violenta, mas daqueles que fazem violência contra si mesmo, contra a sua própria carne, pela busca da santidade. Se eu não estou fazendo violência contra mim, se o mundo está me aplaudindo pelas minhas atitudes, tem algo errado. Há algo errado em mim que eu preciso mudar. E como eu vou saber aonde tem algo errado em mim? Com a ajuda do Espírito Santo, seu discernimento. Eu vou pegar, posso? É pegando essa senhora, adotando como mãe. É pegando, se consagrando essa senhora. Por quê? Porque ela, como esposa do Espírito Santo,
aonde os apóstolos, com medo, sem vontade de sair preso daquele lugar, porque Jesus morreu, ela e eles orando unânimes em oração, juntos em oração em um lugar, onde o Espírito Santo desceu sobre aquele lugar, veio um fogo sobre cada um deles. Pedro, você dá o exemplo de Pedro, mas todos foram mudados. Pedro, por sua vez, de negador, de medroso, de agressivo, foi para uma pessoa que, sem medo de morrer, foi para o mundo e morreu por Cristo. Aquele que tinha medo de morrer, aquele que tinha medo de entregar a sua vida, foi para o mundo e morreu como Cristo morreu, pelo Evangelho. Ao sentir o fogo do Espírito Santo, Pedro se levantou e numa pregação de mais ou menos 5 minutos, 4 minutos, ele conseguiu converter 4.000 almas. Pela força de quem? Não é pela força de Pedro. Já não é Pedro que está falando, já não é Pedro que está conduzindo algo ali. É o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele tem poder, ele tem força de pegar um miserável, de pegar um beberrão, um glutão, um beberrão, um prostituto, uma prostituta, e transformar em servos de Deus, porque o Espírito Santo é o único que pode te moldar e te fazer um servo fiel de Deus. Você agora, eu posso perguntar, quem tem coragem de morrer por Deus? Nós podemos até responder, mas na prática não. Na prática é mais difícil do que imagina. Eu falo, eu por mim mesmo, eu não morro não. Eu tenho medo. Eu tenho medo de estar aqui, eu tenho medo de proclamar o nome de Deus. Por medo de ser julgado, talvez, por medo de certas coisas. Mas o Espírito Santo que vem sobre mim, ele impulsiona lá por dentro e faz eu fazer coisas que nem eu mesmo imaginava que podia fazer. Mas é só com esse Espírito Santo para poder te dar força. Só esse Espírito Santo para poder te impulsionar a fazer algo que você nunca imaginava que podia fazer. Mas é clamando por Ele, é se consagrando a ela, e é clamando por Ele, que Ele virá. E a partir dali, seus passos vão ser guiados. E a partir dali, o seu falar vai ser moldado. A partir dali, o seu guiar será moldado em santificação, por único que pode nos santificar. O resto não tem onde mais você santificar. Primeiramente, não há salvação e o Espírito Santo fora da nossa igreja, porque a nossa igreja foi fundada e foi proclamada na pedra de Pedro. Então não há mais outro lugar a não ser aqui para estarmos. Não há outro lugar que tenha o corpo de Cristo. Não há outro lugar que tenha os sacramentos, que tenha os sucessores dos apóstolos e o sucessor de Pedro. Não há outro lugar. Não há outro lugar que tenha o Espírito Santo, pois o Espírito Santo não habita no lugar onde que a Virgem Maria não é bem-vinda. Não há Espírito Santo nesses lugares, porque com a primeira vinda do Espírito Santo, ele estava lá. E se queremos o Espírito Santo, é por meio dela que vai acontecer. É por meio dessa Santa Senhora que muitos vandalizam, quebram imagens, que ela está aqui te chamando, vem. Que ela está aqui te chamando, vem até mim, que eu te dou o Espírito Santo, mas vem até mim, venha. Para que o nosso falar seja moldado, para que a nossa mentalidade seja transformada, é preciso vir a verdadeira verdade. No mundo você não encontrará a verdadeira verdade. O mundo, ele te falará uma mentira que você vai gostar de ouvir. Mas não podemos olhar o que queremos, o que o nosso coração quer. É daqui para frente, é dessa porta, desse portão branco para fora. É voltar pelo Espírito Santo. É buscar o Espírito Santo. É buscar a Jesus diariamente. É sem fraquejar, é fazer violência contra você. Eu falo, vai ter dias que a gente não vai querer nem rezar um Pai Nosso, mas a gente faz violência contra nós mesmos. A gente rasga o nosso orgulho, rasga a nossa preguiça, rasga nós mesmos,
e faz o que a gente não quer. Porque a gente sabe, se eu não fizer, o velho homem vai bater na porta. Para a gente se converter de um pecado de anos, de um vício de anos, leva tempo. É desgastante, é humilhante, é difícil. Mas para você voltar é um passo. É para a gente tomar cuidado e pedir o Espírito Santo diariamente. Vem Espírito Santo sobre mim. Vem Espírito Santo sobre a minha casa. Vem guiar sobre mim. E deixar que o Espírito Santo nos conduza. Para que com o Espírito Santo a gente não venha dar contra-testemunho lá fora. Venha dar testemunho de vida. Para que quem é ateu, igual numa palavra, se eu não me engano, eu não vou lembrar o versículo, mas eu lembro que está em alguma passagem. Mateus 5, versículo 13. Não, perdão. Mas é nesse sentido. Deus ele não coloca uma vela. Você não coloca uma vela para ficar debaixo da mesa. Você coloca em cima da mesa. Por quê? Porque se eu colocar ela debaixo da mesa, ela não vai fazer a função que ela foi feita, que é iluminar o ambiente. Não, ela tem de ser colocada aqui em cima, assim como essa vela está aqui. E acesa, para que ela ilumine o local. Você é como essa vela. Você precisa ser aceso no alto. Assim como os santos foram acesos no alto. Assim como a Virgem Maria foi acesa no alto. Assim como os profetas. Assim como, enfim, como todas as outras pessoas que foram acesas no alto. Brilharam em volta para a conversão de muitos outros. Pois nesse mundo, a gente olha para esse mundo de trevas, há muitas pessoas que precisam de Jesus, há muitas pessoas que até têm as suas ideologias, mas porque não conhecem a verdade. Está na hora da gente, com o fogo do nosso Espírito Santo, com o nosso testemunho, brilhar sobre esse mundo de trevas, brilhar com o fogo do Espírito Santo, com o falar do Espírito Santo, com o pensar do Espírito Santo, com o andar, com o vestir, com o falar. A gente transformar a nossa luz e acender para o mundo, porque é para isso que viemos. Não viemos para ser iguais a ninguém, não viemos para ser como os pagãos, como diz em Efésios 4, viemos para ser filhos amados de Deus, viemos para ser luz, mas enquanto estivermos sendo trevas, a gente vive como trevas e como filhos do cão, que aquele que permanece nas trevas, porque aquele que permanece sobre o pecado, que o pecado não vem de Deus, ele se transforma na própria trevas e filho do cão. E o que eu falo não é exagero, está na Bíblia, está aqui em João. Se eu virar a página para cá, se eu não me engano, eu vou achar isso aqui. Então, ou seja, o que eu falo não está sendo inventado na minha cabeça, é o que foi escrito por quem andou com Jesus. Muitas religiões lá fora vai dizer, não, mas que Jesus não disse isso, que a Bíblia é modificada, não sei, 490 milhões de vezes, que eu não sei o que, e que sei que lá, e não sei que lá. Mas me diga, quem que andou com Jesus? Quem que andou com a pessoa de Jesus, que ouviu a pessoa de Jesus, que viu Jesus falar, que viu Jesus pregar, que viu Jesus morrer, que viu Jesus ser transfigurado? Não foi esses deuses pagãos, não foi pessoas dessas outras religiões, não foi ninguém que fundou outras denominações, foi os apóstolos. E quem são os testemunhos, os sucessores dos apóstolos? Os nossos bispos, o nosso Papa, que vem trazendo por tradição oral, desde lá das antiguidades, desde lá da primícia, vem trazendo essa tradição e a palavra de Jesus até hoje, e vai sendo passada por até o final do mundo. Por quê? Porque quem viveu, viu. E se essas pessoas não viveram com Jesus, se essas pessoas não viram Jesus falar, quem são elas para poder falar do que Jesus é? Quem são elas para poder definir a Jesus Cristo, senão os apóstolos que viveram com Jesus? São João, por exemplo, viu Jesus se transfigurar, aonde os outros apóstolos não estavam, estava Pedro, João e Tiago. Esses deram testemunho de muitas coisas, e há coisas que também podiam ser dadas testemunho, mas não foram escritas aqui, porque, como disse o próprio João, se fosse escrito, o mundo não daria conta de segurar os livros. Mas essas palavras foram escritas aqui para um sentido próprio, é para nos guiar, é para nos revelar a verdade, e essa verdade nos levar até Deus.
mas a gente não quer saber da verdade, a gente quer saber do que o mundo tem a nos oferecer, dos prazeres do mundo, dos prazeres da carne. E eu digo, até quando você vai ser moldado por este mundo? Até quando o mundo irá moldar você? Se creve diante do Espírito Santo, deixa o Espírito Santo moldar você interiormente. Esse é o sentido. Não há outro sentido, não há outro lugar para eu guiar. Não existe outra invenção, não tem como tornar isso mais atrativo do que poder chegar aqui e falar. Deixa o Espírito Santo te moldar. Porque é o Espírito Santo que vai te moldar e vai te levar até a eternidade. Até a Jesus, que te levará até o Pai. Mas para isso precisamos renunciar ao mundo, corromper-se com o mundo para viver na luz. Amém ou não? Amém. Vamos ficar de pé para finalizarmos nosso momento. E para a gente realmente pedir que o Espírito Santo ele venha sobre o nosso coração, que fechemos nossos olhos e clamamos por esse Espírito Santo como a gente nunca clamou, que a gente clame por esse Espírito que nos guia, que